Deus quer falar conosco. Você crê nisso? Por quê? Porque é desejo dele falar com a igreja dele. E ele está nesse lugar. Eu quero começar a palavra de trás para frente. Quero dizer que o Senhor vai fazer grandes coisas neste lugar. Por quê? Porque assim Ele deseja realizar no nosso meio. Deus, Ele te ama. Deus, Ele nos ama. Deus, Ele é um Deus amoroso. E Ele quer manifestar esse amor sobre as nossas vidas. E a maior manifestação de Deus foi um filho se tornar homem. O Verbo de Deus. E através do Filho todas as coisas foram feitas. Sem Ele, nada do que está feito poderia ser feito. Porque Jesus, Ele é o Verbo de Deus. Você está aqui hoje porque um dia Deus enviou o que Ele tinha de melhor nos céus. Para que nós pudéssemos ter o melhor de Deus na terra. Deus enviou o que tinha de melhor no céu. Para que nós pudéssemos ter vida e vida em abundância aqui na terra. Amém? Talvez você fale assim, mas eu estou vivendo algumas adversidades. Viver é uma luta constante, querido. Você tem que matar um leão cada dia. Né? Não é assim? Mas Ele enviou o Espírito Santo dEle. O Espírito Santo dEle, Ele é alguém que vai te dar capacidade para você vencer as lutas que você passa diariamente. Essa é a diferença. O Espírito Santo está em você. O Espírito Santo, ele é o teu professor. O Espírito Santo é aquele que te capacita a, no meio da luta, você ouvir aquela voz dizendo assim, eu sou contigo, não desista. Essa luta tem tempo para começar e essa luta tem tempo para terminar. Glória a Deus. E Jesus, ele pesou e mediu. Ela não está maior do que você não possa suportar. Né? Então isso traz tranquilidade, porque tudo aquilo que eu vivo debaixo do propósito de Deus, contribui para aquilo que Deus quer fazer na minha vida. E o motivo pelo qual você está aqui hoje é porque Deus quer contribuir com aquilo que nós vamos falar. Um pouco mais na sua vida. Para que o propósito de Deus dele se expanda na sua vida. Amém? Eu queria que as pessoas que estivessem ali atrás, por favor, se assentassem. Para que a gente pudesse começar a palavra. Eu sei que a Lari está com a Zoe. Mas a Lari tem uma... Pode ficar aí, Lari, não tem problema não. Mas quem não tiver com um filhinho no colo, assenta, por favor, para a gente poder começar. Amém? Eu quero a atenção de vocês. Vocês podem me dar a atenção de vocês? Glória a Deus. E Jesus também quer a sua atenção. A palavra que a gente vai falar hoje é o poder transformador do Espírito Santo de Deus. Efésios capítulo 5, verso 18, fala assim, e não vos embriagueis com vinho, no qual há dissolução, ou em outras traduções fala contendas, mas enchei-vos do Espírito Santo de Deus. Eu queria que você lesse esse versículo, meditando naquilo que você está lendo. Vamos lá? 1, 2, 3, go! O que é ser cristão? Né? O que é ser cristão? Ser cristão não é fazer parte de uma agremiação e ir num lugar domingo de manhã. Ser cristão é alguém que segue Cristo. E porque segue Cristo, é um discípulo. E porque é um discípulo, aí ele é uma igreja. E por onde ele vai, ele é alguém que está, ele está pronto para manifestar o quê? A glória de Deus. Nós precisamos entender que foi assim que Jesus fez com os discípulos dele, não foi? Jesus chegou para os discípulos e fez o quê? Falou, vem que vocês vão ser igreja? Ele chamou eles e falou assim, venham após mim. Esse venham após mim, qual que era a proposta de Jesus? Jesus estava falando assim para eles, sejam meus seguidores. Né? E depois de seguir, eles se tornaram
imitadores, se tornaram discípulos de Cristo. Imitavam tanto que Pedro, hoje nós vamos falar de Pedro, o exemplo desse grande homem de Deus, Pedro, que Pedro, quando ele falava, ele se denunciava pela maneira que ele falava. Ele falava assim, eu não andei com Cristo. E as pessoas falam assim, você andou sim. Você andou sim, porque você fala igualzinho a ele. Né? Mas acontece algo que isso se torna um divisor de água na vida dos discípulos e na vida de todos aqueles que andam com Jesus, que é o Pentecostes. Depois do Pentecostes, o que acontece? É onde a igreja ela é estabelecida. Então nós precisamos entender qual é o papel do Espírito Santo nas nossas vidas. Eu não quero trazer uma palavra teológica. Não. Eu gostaria de, nessa manhã, o Espírito Santo me dar graça para trazer um ensinamento. Porque se esse ensinamento entrar nos nossos corações, nós nunca mais vamos ser as mesmas pessoas. Porque no Pentecostes, a vida daquelas pessoas que estavam no Pentecostes, essas pessoas foram totalmente transformadas. Elas não foram mais as mesmas pessoas. Foram cheias do Espírito Santo. E a partir daquele momento que elas foram cheias do Espírito Santo, elas começaram a produzir coisas novas. Por isso que Efésios está falando assim, não vos embriaguem com o vinho, mas enchei-vos com o Espírito Santo. Não quero gastar tempo com embriaguez com vinho, porque isso causa o quê? Dissolução e contenda. Mas eu quero falar do amado Espírito Santo de Deus, que ele está neste lugar. Aquele que o Pai falou, que Jesus falou assim, eu vou voltar para o Pai. O propósito de Cristo era vir à terra, estabelecer o reino de Deus, levantar 12 homens, e através desses 12 homens estabelecer a igreja dele. Uma vez que a igreja foi estabelecida no Pentecostes, ele fala assim, eu vou voltar para o Pai. Mas vocês, igreja, através do Espírito Santo, vocês vão dar continuidade à obra que Jesus fez aqui na terra. Isso é ser igreja, é fazer com que o modelo de Deus seja estabelecido na minha vida. E porque o modelo de Deus ele é estabelecido na minha vida, por onde eu ando, eu estabeleço o reino de Deus na terra. Desde João Batista até João Batista, a Bíblia fala que João Batista, entre os nascidos de mulheres, foi o maior de todos os profetas. Foi maior que Jeremias, foi maior que Isaías, foi maior que Moisés. Por quê? Qual que era a diferença? Porque João Batista veio estabelecendo e apresentando o quê? Reino. Fala reino. Reino de Deus. Mas a palavra fala que o menor do reino de Deus é maior do que João Batista. Fala assim, mas está confuso esse negócio. Não está, sabe por quê? Porque você é o menor dos pequeninos do reino de Deus. Mas dentro de você tem o quê? Sabe o quê? O Espírito Santo de Deus. Por isso que você é grande. Por isso que você é alguém que Deus conta muito com você. Porque no Velho Testamento o Espírito Santo vinha sobre as pessoas. Fala sobre. Para capacitar a executar uma obra na terra. Porque Deus tinha um problema de relacionamento com o homem. Que o homem tinha se desconectado de Deus. E Deus ele enviava o Espírito Santo para que pessoas fossem levantadas. Para que o reino de Deus, aos poucos, fosse mais uma vez estabelecido na terra. Até chegar no Pentecostes. E é daqui para frente que eu quero trabalhar essa mensagem com você. O Pentecostes foi um divisor de água na sua vida e na vida da igreja. Amém? Desde Gênesis o Espírito Santo atuava. Criou Deus os céus e a terra. Só que entre o versículo 1 e o versículo 2, existe um tempo muito grande que eu não quero entrar nesse detalhe. Mas o versículo 2 fala assim que a terra era sem forma e vazia. Mas o Espírito Santo de Deus pairava sobre a face das águas. Então aquilo que era destruição, o Espírito Santo fez o quê? Colocou forma e estabeleceu tudo
bem determinado através da ordem. É isso que o Espírito Santo veio para fazer nas nossas vidas, colocar a nossa vida em ordem. Nós não podemos viver sem o Espírito Santo. Tem gente que fala que o Espírito Santo é algo lá do Pentecostes. Querido, se nós estamos estabelecendo a igreja de Atos Apóstolos, como é que nós vamos tirar o Espírito Santo da vida da igreja? Quem é que vai te convencer da justiça, do juízo e do pecado? A tua esposa? Depois de 20 anos eu entendi que esse negócio não dá certo. Isso causa dissolução, isso causa contenda. Larga esse negócio para lá. Falou uma vez, falou 2 vezes, fala assim, mulher, eu vou te entregar nas mãos daquele que pode resolver a tua causa. É ou não é? E ao contrário, também é muito verdade. Não seja aquela mulher que já te falei, faz 15 anos que você está falando, o cara não mudou, você não entendeu ainda não? Fala assim, Espírito Santo, faz 15 anos que eu estou batendo cabeça com ele. Eu entendi que quem resolve a vida dele é você. Então eu estou aqui para entregar ele. Mas queima com força, Jesus. Porque ele é teu. Você não falou que ele é teu? Igreja é Cristo em nós, a esperança da glória de Deus. Isso é ser igreja. É trazer ou levar esperança por onde você for. Nós estávamos ontem no aniversário do Noah. Nosso irmão Noah já completou, está fazendo aniversário todo ano. Isso é um mistério grande. E lá, teve um momento que o pai do Jonas, qual é o nome do teu pai, Jonas? O pastor? Erivelton. Ele trouxe uma palavra. Que ele falou assim, alguém perguntou para ele, o que faz com que os nossos filhos não se desviem do mal? E ele falou algo que foi muito significativo para mim. Ele falou assim, você quer que os teus filhos andem nos caminhos do Senhor? Ele falou, essa é a minha pergunta. Ele falou, faz uma igreja na tua casa. Se tiver uma igreja na tua casa, os teus filhos nunca vão se desviar dos caminhos do Senhor. Se tiver uma igreja na tua casa, a tua esposa vai ser a pessoa mais feliz da terra. Se tiver uma igreja na tua casa, teu marido vai ser uma pessoa realizada. Se tiver uma igreja na tua casa, isso daqui é só uma extensão. Quando nós estamos aqui, porque você já foi cheio durante a semana, quando você se reúne, você não fica esperando que quem venha trazer uma palavra traga algo que te impacte. Você já foi impactado pela igreja que está funcionando no teu endereço. E quando nós estamos juntos, nós nos reunimos para celebrar aquele que é, que era e que há de vir e será para todo sempre, Jesus Cristo de Nazaré. Se você entende o reino de Deus dessa maneira, dê uma salva de palmas a Jesus. Por que precisamos ser cheios do Espírito Santo? Gálatas 5,16 fala assim, por isso digo, vivam pelo Espírito e de modo nenhum satisfarão os desejos da carne. É por isso que nós precisamos nos encher do Espírito. Porque enquanto você está aqui na terra, você tem um corpo. E esse corpo é a tua carne. Os teus desejos, as tuas vontades. Você fala assim, mas eu já entreguei minha vida para Cristo. Quando você entregou tua vida para Cristo, você deixou o Espírito dele entrar no teu. Ele reviveu o teu espírito. Mas só que a tua carne, ela morre, sabe como? Não morre. Por isso que você fala assim, meu Deus, eu já sou do Senhor. Por que eu atuo dessa maneira muitas vezes? Porque você tem uma carne. Ela não se converte. Essa carne, ela tem que ir para a cruz todos os dias. E sabe como você crucifica a tua carne? Quando você se apresenta para o Espírito Santo e fala assim, Espírito Santo,
enche-me mais uma vez. Quando você está cheio do Espírito, automaticamente você não deseja as coisas da carne. A gritaria, a dissensão, glutonaria, todas essas coisas, você não quer, porque você deseja agradar, deseja agradar aquela pessoa pelo qual você se relacionou. O Espírito Santo de Deus. Né? Então, por que é importante nós entendermos isso? Porque a tua luta não é contra a escuridão, mas encher-se de luz. Muitas vezes nós falamos assim, não pode, não pode, não pode, não pode, não pode, é regra. Isso é regra. A regra, ela vem estabelecer limites. O Espírito Santo, ele veio nas nossas vidas para nos fazer livres. Livres, Ele que quer te ensinar o caminho da verdade. Te relaciona com o Espírito Santo e Ele mesmo vai falar para você, não. Né? Às vezes quando você põe aquele filme para ver, com 2 minutos de filme, o Espírito Santo fala, tem alguma coisa esquisita aqui, entendeu, amigão? Aí você fala, Espírito Santo, amigo, é verdade, está esquisito esse negócio. Vamos desligar, vamos trocar? Vamos trocar. Relacionar com o Espírito Santo é isso, é deixar Ele direcionar a sua vida. Isso não é religião, isso não é estar numa igreja, isso é aquilo que Jesus veio trazer a você, um relacionamento direto com o Pai. Eu vos ensinarei o caminho da verdade, isso é lindo demais. Porque aí a dissolução, a contenda, sai. Eu estou nas mãos do Pai. Quando eu preciso abrir mão, o que eu faço? Eu abro mão, porque o meu irmão é mais importante do que qualquer circunstância. Isso traz tranquilidade e paz aos nossos corações. Faz com que nós venhamos nos amar como Cristo nos amou. E aí, meu amigo, a gente vai ter que quebrar muita parede aqui, porque esse lugar vai ser pequeno. Na realidade, esse lugar é só uma consequência, porque a igreja já está acontecendo onde? Por onde você anda durante a semana, você está pregando o Evangelho, você está falando do reino de Deus, e as pessoas vão chegar para você e falar assim, é isso daí que é ser cristão? Isso aí que é ser discípulo? É dessa maneira que é viver Cristo? Se é dessa maneira, eu quero. Onde é que você está indo? Né? Não é assim que faz? Não é assim que acontece? Não é Deus que acrescenta? Não é Deus que coloca as pessoas no seu caminho para que você apresente o reino de Deus? E não é aquele negócio assim, evangelismo uma vez por mês. Tem que evangelizar uma vez por mês. Não, querido. Nós temos que evangelizar quando? Todos os dias. Porque você é igreja. Você não precisa de um evento para ser igreja. Igreja é igreja. Enchei-vos, andai em espírito e não sereis escravos da carne. Qual era a realidade antes da descida do Espírito Santo? Números 11 e 16 fala assim, e o Senhor disse a Moisés, reúna 70 autoridades de Israel, que você sabe que são líderes e supervisores entre o povo. Leve-os à tenda do encontro, para que estejam ali com você. Eu descerei e falarei com você, e tirarei do Espírito que está sobre você, e porei sobre eles. Eles o ajudarão na árdua responsabilidade de conduzir o povo, de modo que você não tenha que assumir tudo sozinho. Aqui, Moisés foi se queixar com Deus, porque o povo era um povo difícil. Não? Começaram a reclamar porque faltava a cebola do Egito, os alhos poró, melão, melancia, as carnes que comiam de graça. Comia de graça. Eles eram escravos, como que eles comiam de graça? E Moisés fala assim, Deus, cansei. Esse povo é teu, né? Já cruzou o Mar Vermelho mesmo, segue daqui, segue daqui em diante. E Deus, sabendo, ele fala assim, não, Moisés, levanta pessoas, porque o meu modelo de reino é multiplicação. O meu modelo de reino é que aquilo que está sobre você se multiplique aos outros. E aí foi onde se levantou 70 pessoas, para que o Espírito que estava sobre Moisés viesse sobre quem? Sobre os 70. E essas pessoas iriam ajudar a Moisés no pastoreamento daquela grande igreja. Isso é Velho Testamento.
Então, eu dei toda essa introdução para trabalhar, claro, essa questão do Espírito Santo. No Velho Testamento, o Espírito Santo era sobre as pessoas, mas ele sempre atuou, ele sempre trabalhou, ele sempre agiu. Até chegar no Novo Testamento, que é o Pentecostes. No Pentecostes aconteceu um divisor de águas. No Pentecostes, o Espírito Santo é built-in. Ele está construído dentro de você. Por isso que você é igreja. Não é? Vocês entenderam esse princípio, essa introdução que eu falei com vocês? É muito importante. Porque se nós entendermos isso, que nós estamos falando hoje, você vai se tornar uma potência nas mãos de Deus. Porque você entendeu que o Espírito Santo está em você, dentro de você. Aí quando aparecer aquela pessoa com uma enfermidade, com uma situação, para orar por ela, ou para abençoar a vida dela, você vai fazer o quê? Você vai ser igreja. Né? Você, liga para o pastor Márcio, para ele orar por você. Não. Se ligar, a gente ora mesmo. Mas você mesmo resolve a situação lá e você só traz a colheita daquilo que você semeou na vida da pessoa. Amém? Quero falar sobre Pedro, o exemplo de Pedro. Quem sou eu para falar de Pedro? Pedro, João e Paulo foram as 3 colunas do Novo Testamento, onde a igreja foi estabelecida em cima desses 3 grandes homens de Deus. Outros também se levantaram, mas esses 3 homens de Deus foram as pessoas que Deus usou para estabelecer fortemente a igreja dele. Né? E Pedro sempre foi um homem de Deus. Fala, Pedro sempre foi um homem de Deus. Sempre foi alguém apaixonado por Jesus. Só que Pedro tinha o temperamento dele, assim como você tem, assim como eu tenho. E Deus vai te usar dessa maneira. Temperamento é isso daí mesmo. Né? Mas o que acontece? Pedro, antes do Pentecostes, antes de passar por esse processo, ele era uma pessoa que ora ele acertava, ora ele errava. Por quê? Porque Pedro era mau? Não, porque esse é o DNA do homem. Essa é a maneira do homem, porque o homem, sem o Espírito Santo, ele não tem o discernimento para agir da maneira correta nas estações corretas. Né? E a primeira coisa que eu queria falar sobre Pedro, não estou aqui para falar mal de Pedro não, viu? Porque muitas vezes fala assim, Pedro, não sei o quê. Fala, se nós chegássemos na sandalinha de Pedro para amarrar, se eu fizer 1/3 daquilo que Pedro fez, eu estou muito contente. E é muita ousadia, não é não? Mas a gente só quer trazer o exemplo de Pedro, porque Pedro é igualzinho a mim e igualzinho a você. Se você estivesse andando com Jesus, eu imagino que em alguma parte da caminhada você também iria negá-lo. Fala, eu não. Já negou. Porque não tem nada a ver com boa intenção, tem a ver com a capacitação que Deus coloca nos nossos corações, que é o Espírito Santo. É Ele que nos fortalece, é Ele que faz com que nós venhamos renunciar à nossa própria vontade. Aquela hora é a hora de Pedro ficar quietinho. Né? Mas o primeiro exemplo que eu quero trazer de Pedro antes do Pentecostes promete lealdade, mas nega nas dificuldades. Mateus 26, 33 fala assim, Pedro respondeu, ainda que todos te abandonem, eu nunca te abandonarei. Respondeu Jesus, asseguro que ainda esta noite, antes que o galo cante, 3 vezes você me negará. Eu creio que Pedro queria matar tudo quanto era galo. Né? Ele virou cruzeirense. Ele passava pelos galos e falava, você não fala nada não. Fica quieto, o galo não cante hoje não. Olha o que acontece em Mateus 26, na mesma sequência, 69. Pedro estava sentado no pátio e uma criada, aproximando-se dele, disse, você também estava com Jesus, o Galileu? Mas ele o negou diante de todos, dizendo, não sei o que você está falando. 71.
Depois saiu em direção à porta, onde outra criada, as criadas estavam atrás de Pedro, ouviu e disse ao que estavam ali: Este homem estava com Jesus, o Nazareno. E ele, jurando, o negou outra vez: Não conheço esse homem. Pouco tempo depois, os que estavam por ali chegaram a Pedro e disseram: Certamente você é um deles. O seu modo de falar o denuncia. Aí ele começou a lançar maldições e a jurar: Não conheço esse homem. Imediatamente o galo cantou. A Bíblia ela é romântica quando fala sobre maldições e jurar, mas se você for ver o que realmente Pedro falou, não é bonito não. Praguejar, tem algumas traduções que falam praguejar. Você sabe o que é praguejar? Talvez ele falou mal de Jesus. Eu conhecer ele? Jesus, não sei o que, não sei o que, não sei o que. Né? Por quê? Porque Pedro estava debaixo de pressão. Ele estava sendo pressionado. E debaixo de pressão é que nós realmente vamos nos conhecer quem nós somos. Por isso que muitas vezes vem maçarico de um lado, maçarico de outro, de cima e de baixo. E os anjos ficam falando assim: vamos ver quem ele realmente é. É ou não é? Esse é Pedro. Segundo, tem ousadia para começar, porém falta forças para terminar. Mateus 14, 28 diz assim: Senhor, disse Pedro, se és tu, mande-me ir ao teu encontro por sobre as águas. Venha, respondeu ele. Então Pedro saiu do barco, andou sobre as águas e foi em direção de Jesus. Mas quando reparou no vento, ficou com medo e começou a afundar. Gritou: Senhor, salva-me. Muitas vezes a gente fala que quem afundou Pedro foi as águas, né? Não, não foi não. A Bíblia fala que ele estava andando em direção a Jesus, quando ele tirou os olhos de Jesus, ele olhou para quê? Ao vento, às circunstâncias. E por ele olhar as circunstâncias, ele fez o quê? Tirou os olhos de Jesus, olhou para a dificuldade, ele afundou. Então, o que afundou Pedro não foi as águas. Foi o quê? As dificuldades, as lutas. 3. Abandona tudo quando é provado. João 21, 3. Vou pescar, disse-lhe Pedro. E eles disseram: Nós vamos com vocês. Com você. Eles foram e entraram no barco, mas naquela noite não pegaram nada. E a gente sabe que o contexto aqui é depois que Jesus foi crucificado. Momentos antes, Jesus falou para eles assim, reuniu toda a galera e falou assim: Eu vou morrer, mas ao terceiro dia vou ressuscitar. Vão para Galiléia e me esperem lá, que eu vou fazer um jantar com vocês. Jesus morreu, o que aconteceu? Ferirei o pastor e as ovelhas se dispersarão. Então esse era Pedro antes do Pentecostes. Fala, esse era Pedro antes do Pentecostes. Agora o negócio vai mudar. A descida do Pentecostes, a descida do Espírito Santo foi o divisor de águas na vida desses homens. E também o divisor de água na sua vida. Vamos conhecer Pedro depois do Pentecostes? Atos 1,4 fala assim: certa ocasião, enquanto comia com eles, deu-lhes esta ordem: não saiam de Jerusalém, mas esperem pela promessa de meu Pai, da qual falei a vocês. Pois João batizou com água, mas dentro de poucos dias vocês serão batizados com Espírito Santo e com fogo. Tem 2 batismos, que é o batismo do Espírito Santo. Onde acontece esse batismo? Que é o batismo de arrependimento. É quando você entra pela porta do reino. Apostila modelo. Entrei pela porta do reino. Eu me arrependo do quê? Dos meus. Automaticamente, nesse momento, o Espírito Santo passa a morar em você. Precisa fazer alguma coisa? Fala, nothing. Não precisa fazer nada. Esse é o batismo de arrependimento. Mas só que tem o batismo de arrependimento e o batismo com fogo. Esse batismo, esse enchimento com fogo, é um processo gradual, que nós vamos trabalhar agora, daqui para frente, na palavra. Que é um processo onde eu vou me enchendo de pouco em pouco, de glória
em glória e de fé em fé. Se eu entrei pela porta do reino, recebi o batismo de arrependimento, eu posso parar aí? Não posso. Essa é uma chave de reino que muda a nossa vida. Porque muitos entram pela salvação, recebe perdão dos pecados, recebe o batismo, recebe o Espírito Santo vivendo nele. Mas a partir daí não faz mais nada. O que vai acontecer? O apóstolo Paulo fala que em Efésios capítulo 1, que nós fomos selados com o Espírito Santo de Deus. O Espírito Santo, ele não é um visitante. Uma vez que o Espírito Santo habitou em você, ele é o quê? Você é casa do Espírito Santo. Esse negócio vai e volta, vai perder o Espírito Santo. Que perdeu onde o Espírito Santo, gente? O Espírito Santo não... Eu não estou falando de pecado, essa é uma outra história. Você não é pecador. Você é alguém que vive no Evangelho do Reino e que aos poucos está sendo transformado. Você deixou o pecado para trás. Erra, como eu erro sim, porque sou homem e você é homem. E Deus conhece a nossa natureza e a nossa fragilidade. É por isso que o Espírito Santo está aí, para te ajudar nas tuas fraquezas, nas tuas dificuldades e para te levantar no momento que você mais precisa, falando assim, eu te amo, não vou desistir de você. Eu te fortaleço e nós vamos vencer essa situação. É por isso que nós precisamos do Espírito Santo. É por isso que nós precisamos nos relacionar com o Espírito Santo. Aquele que negava, vou apresentar ele agora. Recebe poder para testemunhar. Atos 2,14. Então Pedro levantou-se com os 11 em alta voz. Como que Pedro estava falando? Dirigiu-se à multidão. Homens da Judéia e todos os que vivem em Jerusalém, deixe-me explicar o que é isso. O que ele estava explicando? Falou Pentecostes. Ouçam com atenção. Esses homens não estão bêbados, como vocês supõem. Ainda são 9 horas da manhã. Ao contrário, isso é o que foi predito pelo profeta Joel. Nos últimos dias, as suas filhas profetizarão, os jovens terão visões e os velhos terão sonhos. Sobre os meus servos e as minhas servas derramarei do meu espírito naqueles dias. E eles, segue a pregação do irmão Pedro, até no verso 21 fala assim, e todo aquele que invocar o nome do Senhor será... Então, aquele que negava, diante das circunstâncias, agora acontece a primeira conversão. 3.000 almas. Pedro recebe poder para testemunhar, para falar de Cristo ressurreto, para falar de um Jesus que é poderoso, que mudou a vida dele. E porque mudou a vida dele, agora ele prega Jesus com autoridade. Por que você deve pregar Jesus com autoridade? Porque Jesus já fez uma obra na tua vida. Por que eu creio que o Espírito Santo ele existe e ele é verdadeiro? Porque eu me relaciono com ele. Por que você tem certeza que a tua esposa, que o teu marido vive? Porque você se relaciona com ela. É ou não é? Então, o poder, a autoridade vem através do relacionamento que você tem com Jesus. Isso não se faz em seminário, isso não se faz em eventos, isso se faz aonde? No teu dia a dia. No teu relacionamento direto com Ele. Jesus quer se relacionar, o Espírito Santo quer se relacionar e Deus Pai quer se relacionar diretamente com você. 2. Recebe autoridade espiritual. Atos 3,6. Disse Pedro, não tenho prata nem ouro, mas o que tenho, isto te dou. Em nome de Jesus Cristo, o Nazareno, ande. Segurando-o pela mão direita, ajudou-o a levantar. Imediatamente os pés e os tornozelos do homem ficaram firmes. E de um salto pôs-se em pé e começou a andar. Depois entrou com eles no pátio do templo, andando, saltando, louvando a Deus. Então agora Pedro ele tem autoridade espiritual para falar, levante e ande. O paralítico levantou? Não, e nem andou. É isso que o Espírito Santo quer fazer em nós. É nós termos a ousadia no Espírito para falar assim, você não levantou porque eu falei levanta e ande? Então eu agora pelo Espírito Santo eu tenho ousadia para falar, levanta, eu profetizo sobre a tua vida, levanta e anda. O que aconteceu? O paralítico se colocou de pé, começou a louvar
adorar ao nome do Senhor. Isso é ser usado no Espírito Santo. Certa situação, Davi chega o exército de Israel estava todo diante de uma afronta grande dos filisteus. 40 dias tinha lá um tal de Golias falando assim: se tem homem aí, se tem um homem aí, se levante para lutar comigo. De manhã e de tarde era essa vergonha. Até que um dia o Jessé enviou Davi para levar queijo, levar comida para os irmãos. Aí Davi estava lá. Quem que apareceu para afrontar o exército do Deus vivo? Ele fala assim: se tem homem aí. Fala, peraí. Davi falou assim: não, peraí. Davi, cheio do Espírito Santo, ousado pelo Espírito Santo, fala: essa história de afrontar o exército do Deus vivo acaba hoje. Você vem contra mim com espada e lança, mas eu conheço aquele que é o leão da tribo de Judá, e debaixo desse nome eu me levanto hoje para te afrontar. E hoje você vai morrer, hoje você vai cair. Isso é ter ousadia no Espírito. Ousadia no Espírito é você fazer aquilo que as outras pessoas às vezes não conseguem, ou ainda não têm a capacidade de em Deus fazer. É isso ser ousado no Espírito, em humildade você se levantar e falar assim: eu vou me levantar para te ajudar. Ousadia no Espírito, ousadia no Espírito. Não seja alguém que tenha medo de ser usado pelo Senhor. Há 2 anos nós começamos a orar pelo Caleb a respeito da faculdade dele. E entre eu e a Nilka nós chegamos num acordo de que ele fizesse a faculdade dele aqui na FIU. E nós começamos a orar para que ele pudesse ser aceito. Essa semana, na realidade 2 semanas atrás, depois de passar por todos os processos, ele foi aceito pela FIU. Na metade do ano agora, glória a Deus. Na metade do ano agora, ele já está indo estudar na FIU. Se você quiser visitar o nosso irmão Caleb, ele vai estar lá. Há 2 semanas atrás, 3 semanas atrás, a gente estava na casa de um casal de amados nossos. E a filha desse casal estava aplicando para várias faculdades fora do estado. Eu fico agoniado com isso. E ela falou: apliquei para tal, apliquei para só. É inteligente, né? Vai baixar padrão? Tá certo. Aí eu falei para ela assim: Deus vai abrir uma porta para você aqui na FIU. Ela falou: sexta-feira passada nós estávamos almoçando com o casal. Ela falou para mim: tio, Deus me aprovou na FIU. Nós damos risada com isso. Mas você é um profeta de Deus. O Espírito Santo está dentro de você. Profetiza sobre a vida dos teus filhos. Fala: você vai andar nos retos caminhos do Senhor. Você vai conhecer a Deus muito mais que eu. Você vai ser um homem de intimidade. Isso é ser profeta, não é blá, 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 blá. Há 2 anos atrás, uma pessoa chegou e falou assim: estou vindo do Brasil com uma palavra de uma profecia. E a profecia é essa. Ouvi na primeira vez. Na segunda vez ele falou assim: você entendeu o que eu falei com você na primeira vez? Eu vim do Brasil com uma profecia. E a profecia é essa. Eu falei: eu creio em profecia. E às vezes, quando Deus, até pela misericórdia dele, me usa para declarar algumas coisas. Mas eu tenho um temor muito grande com isso. Eu falei: profecia é você estar no ponto A. Você vai ter que chegar no ponto B. Você sabia que essa profecia pode não se cumprir na sua vida? Como? Se você não sair do ponto A e for obediente até o ponto B. Enquanto você está no ponto A e tem que chegar no ponto B, vamos cumprir a outra profecia, que é completa, que é a palavra do Senhor. Porque se nós cumprirmos essa profecia,
a profecia específica que Deus tem na tua vida vai se cumprir também. É disso que nós estamos falando. Deseja agradar a Deus, o último, acima de todas as coisas. Isso é Pedro, aquele que negava, aquele que começava e não terminava. Olha o que acontece agora em Atos capítulo 4, verso 18. Então, chamando-os novamente, ordenou-lhes que não falassem e nem ensinassem em nome de Jesus. Mas Pedro e João responderam: julguem os senhores, melhor, se é justo aos olhos de Deus, obedecerem aos senhores e não a Deus, pois não podemos deixar de falar do que vimos e ouvimos. Só que se você ler o contexto, você vai ver que eles estavam sendo chicoteados, debaixo de muita pressão. Mas nesse momento, Pedro fala o quê? Porque ele está cheio do Espírito Santo, porque ele é revestido pelo Espírito Santo, o Espírito Santo dá força a ele para falar assim: não tem como eu me calar, porque eu vi e ele falou comigo que ele iria morrer, mas ao terceiro dia ia ressuscitar. E Pedro passou por todo esse processo. Tem uma diferença entre Pedro antes do Pentecostes e depois? É o mesmo homem. É o mesmo coração apaixonado por Jesus. A diferença é uma, sabe qual é? O Espírito Santo. Assim como você é um homem de Deus, uma mulher de Deus e ama Jesus de todo o teu coração, mas nós não conseguimos agradar a Deus na carne. Sabe onde é que você agrada a Deus? No Espírito. Por isso que você precisa do Espírito Santo. Por isso que Ele está aí, para te ajudar nas nossas fraquezas. O Espírito, Ele intercede diante do Pai por nós, com gemidos inexprimíveis. Porque Ele sabe que o homem é falho, ele é limitado e ele é fraco. Esses somos nós. Mas um dia, esse corpo limitado e fraco vai ser transformado. Vamos receber um corpo glorificado. Mas enquanto isso não acontece, nós precisamos depender do Espírito Santo aqui na terra e entregar as nossas vidas a Ele, para que nós possamos ser transformados dia após dia. Quero aplicar essa palavra para a gente poder encerrar, amém? Como podemos ser cheios do Espírito Santo? Quem quer ser cheio do Espírito Santo? Talvez a gente nem está entendendo o que significa isso, né? O que é ser cheio do Espírito Santo? Já recebemos o Espírito. Fala, eu já recebi o Espírito. Agora Deus quer me dar entendimento para que eu possa andar cheio do Espírito Santo. E eu quero falar de 4 pontos que vai nos manter nessa caminhada com o tanque cheio. Estava conversando ontem com o Nelson e ele me falou que foi fazer uma viagem e entrou no Everglades pela primeira vez, eu acho, né? Uma viagem assim mais longa. E ele esqueceu que no Everglades, o posto, eles esqueceram de planejar posto de gasolina no Everglades. Ele falou que entrou que tinha 1/3 de, mais ou menos, de gasolina. Aí ele foi andando 20 minutos, 30 minutos, só via os alegueiros falando, ai, não vê mais nada, né? Aí ele começou a se preocupar e falou, rapaz, eu desconfio que não tem posto de gasolina aqui. Aí a filha dele falou assim, não, pai, fica tranquilo, a gente vai encontrar um posto, sem ele falar nada. Ela já estava orando antes que ele, já. Né? E aí o tanque fez o quê? Acabou. Acabou a gasolina. Aí diz ele, o que eu faço agora? Ele encontrou uma quebrada, saiu. Aí encontrou 2, 3 famílias. Aí foi ele, help! Help! Né? Porque quando a gasolina acaba, a gente precisa fazer o quê? Pedir help. Pedir help. Porque agora não dependia mais dele para ele poder continuar a caminhada. Andar com Jesus é isso. Para você continuar a caminhada, você não depende de você mais. O Espírito Santo, ele tem que estar aí. Senão, de tempo em tempo, você tem que estar, help! Help! Aí o que você precisa? Acabou a gasolina. É ou não é? Tem horas que você acha que a gasolina acabou. O Espírito Santo quer te encher hoje.
Ele veio para você ter vida em abundância, não é para você ficar pedindo help com tanque na reserva. É full, full. Cheio, 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 cheio. Quem está cheio, ele pode planejar uma longa viagem. Quem está cheio, ele pode planejar lá na frente. Mas quando o tanque está 1/3, você tem que falar assim, meu Deus do céu, não vai dar. Né? Fica desesperado. E a primeira coisa, devemos nos esvaziar. Antes de encher, tem que esvaziar. Antes de ficar bom, às vezes vai ficar pior. Com todo amor, eu falo isso para você. Fala, o negócio está ruim, é porque vai ficar bom. Quando a gente começa o MAP com os casais, essa é a minha introdução com eles. Vai ficar ruim primeiro, para depois melhorar. Porque o MAP é uma crise, vai gerar uma crise organizada em você. Ah, mas é bom demais. Você escreveu isso de mim? Eu não acredito. Todo esse tempo vivendo com você e você pensa isso de mim? Aí a pessoa fala, todo mundo fica corajoso no MAP. É uma oportunidade única que você tem de falar a verdade. Filipenses 2,7. Mas esvaziou-se a si mesmo, vindo a ser servo, tornando-se semelhante aos homens, e sendo encontrado em forma humana, humilhou-se a si mesmo e foi obediente até a morte de cruz. Devemos desocupar o coração para dar lugar ao Espírito de Deus. Isaías 6:1 fala assim, no ano que o rei Uzias morreu, eu vi o Senhor assentado num trono alto e exaltado, e a aba da sua veste enchia todo o templo. Falamos bastante sobre o rei Uzias, né? Para enfatizar Isaías. Mas hoje eu quero falar de Uzias. Quem foi esse rei? Foi um grande rei, um homem de Deus, que fez aquilo que era reto aos caminhos do Senhor. Mas em algum momento da caminhada, o rei Uzias, que se levantou e foi poderoso, um grande rei, ele fez algo que desagradou o coração de Deus. E por causa disso, ele ficou leproso. Porque ofereceu incenso quando ele não podia fazer isso. Os sacerdotes falaram, você não pode fazer isso. E ele falou assim, eu sou o rei Uzias. O poderoso rei Uzias. E foi e ofereceu incenso. E o que aconteceu? Ficou leproso. Então, nesse contexto, quando Isaías apresenta a morte do rei Uzias, é porque ele já não estava mais reinando. O filho dele estava reinando, estava no trono. O rei Uzias já estava leproso. Esse contexto todo, você pode ler, está em 2 Crônicas 26:3. A morte do rei Uzias era a saída de um rei poderoso e próspero. 2 Crônicas 26:3 fala assim, Uzias tinha 16 anos quando começou a reinar e 52 anos reinou em Israel. Verso 5, e buscou a Deus durante a vida de Zacarias, que o instruiu no temor de Deus. Enquanto buscou o Senhor, Deus o fez prosperar. Buscava a Deus? Prosperava. Buscava a Deus? Prosperava. A seguir, o relato é de seus feitos. Como prosperou. 2 Crônicas 26:15. Ele foi extraordinariamente ajudado e assim tornou-se muito poderoso e a sua fama espalhou-se para longe. Uzias representa aquele que busca a Deus para prosperar. 2 Crônicas 26:16 fala, entretanto, depois que Uzias se tornou poderoso, o seu orgulho provocou a sua... Ele foi infiel ao Senhor, o seu Deus, e entrou no templo do Senhor para queimar incenso no altar. Incenso. Porque ele cresceu, porque ele se tornou grande, porque Deus o assim fez. O lugar que você está hoje, eu falo sem medo de errar, foi Deus que te colocou. Deus te prosperou? Louvado seja o nome do Senhor. Ele é bom mesmo. Mas entenda que a boa e poderosa mão do Senhor
que te colocou exatamente onde você. Não fica bobo, não. Não fica besta, não. Quando alguém te exortar, volte para o lugar de o ser humano que você é e fala assim: Deus me abençoou, mas eu não sou nada, né? Porque eu preciso dos irmãos que andam ao meu lado. É assim, querido. A caminhada cristã é isso. É entender essas coisas. Deus quer nos fazer prosperar. Imagina essa igreja com, sei lá quanto. Aí fica eu e o pastor Márcio aqui. Agora, quem que, né? Vai tomar conta desse rebanho? Isso não é reino de Deus, não, querido. Reino de Deus é a gente trabalhar as nossas indiferenças. E falar assim, existe um que é o pastor dessa igreja. E que se nós nos submetermos a ele, nós não vamos ter problema. Porque nós somos diferentes. Ele toca lá e eu só. Né? Eu mi, ele ré maior. Afina esse negócio que eu quero ver. Somente o Espírito Santo. Várias vezes nós tivemos que sentar para afinar nossa guitarra. Você está no ré e você no mi. Quem que está errado? Ninguém. É porque nós somos diferentes. Isso é lindo. Essas diferenças é que faz a igreja ser poderosa. E nós precisamos entender que nesse momento, nós precisamos ouvir uma voz. O que nós estamos construindo? Um reino próprio ou o reino de Deus? Se é reino de Deus, deixa Ele trabalhar nas nossas vidas. É ou não é? Eu tenho aprendido demais com cada um de vocês. Tenho aprendido muito com o pastor Márcio o que significa pastorear. Eu achava que eu sabia fazer esse negócio, mas não sabia não. Até hoje eu estou procurando me adaptar e aprender. E com vários de vocês. Porque o crescimento ele acontece no corpo, é a justa cooperação de cada parte. Eu tenho que estar abrindo o meu ouvido para cada approach que cada um de vocês faz. Porque isso é ter capacidade de crescer. Né? Uzias, ele perdeu a capacidade de ouvir as pessoas que andavam no lado dele. Por isso que ele ficou nessa situação. Por favor, não pare de ouvir as pessoas que estão do teu lado. As pessoas que te animam a crescer. As pessoas que te aproximam de Deus. Essas pessoas são as pessoas que você mais precisa ouvir. Né? Sai o rei humano, fala, sai o rei humano. Entra o rei dos reis. Entra aquele que, Isaías capítulo 6, verso 3, fala assim, e clamavam uns para os outros. Fala assim, e clamavam uns para os outros, dizendo, Santo, Santo, Santo é o Senhor dos exércitos, e toda a terra está cheia do quê? Da sua glória. Andar com o Espírito Santo é ter a capacidade de ver a glória revelada na terra e nas pessoas pela qual você anda junto. Você é um ser glorioso. É a glória de Deus que te transforma. É a glória de Deus que te faz semelhante a Cristo. 2, falar o que produz transformação. Primeiro eu preciso me esvaziar, agora eu preciso me encher. As palavras têm poder de mudar ou criar um ambiente. A palavra de Deus que está dentro de nós, ela é poderosa, pois através dela, Deus vai criar todas as coisas. Por que a palavra tem que estar aí? Porque a palavra é o combustível para o Espírito Santo trabalhar na tua e na minha vida. Se não houver palavra, falta combustão para que o fogo de Deus aconteça na tua vida. Por isso que a palavra de Deus tem que estar no teu coração. Porque ela vai gerar, ela é o combustível que vai gerar o fogo de Deus para te queimar na sua vida. E vai fazer você cheio do Espírito Santo. O que falamos irá determinar o que iremos viver. O que eu falo vai determinar o que eu vivo. Eu já usei meus 2 exemplos lá na frente, agora eu estou sem exemplo aqui. Que é a história do Caleb e do outro irmão, do FIU.
Profetiza, fale, declare. Não é ser presunçoso, é ser ousado no Espírito Santo. A palavra te diz, a palavra te backup, vai e profetiza sobre a circunstância. Eu não estou vendo nada, mas diante desses ossos secos, eu falo, ossos secos, que venha a vida de Deus sobre você. Todos os profetas, eles foram profetizados. Eu e você, nós somos profetizados. Aonde? No Salmo 139. Né? Então profetize, declare, seja ousado. Efésios 5,18, não se embriaguem com o vinho, que leva à libertinagem, mas deixe-se encher pelo Espírito, falando entre vocês com salmos, hinos e cânticos espirituais, cantando e louvando a Deus. Quando falamos com salmos, hinos e cânticos espirituais, estamos nos enchendo do Espírito Santo e atraindo a presença de Deus das nossas vidas. E nós estamos falando assim, venha teu reino, estabelece em mim a tua vontade. Eu não preciso que outra pessoa venha estabelecer a vontade de Deus na minha vida. O próprio Espírito Santo de Deus, ele cumpre esse papel em mim. Aí quando nós nos reunimos como corpo, é agradável, é bom porque o reino de Deus já está trabalhando aos nossos corações. E o que eu falo determina o que eu vou. Nós falamos o ano todo, o ano passado, palavras são sementes, palavras são sementes, palavras são sementes. Elas vão determinar uma colheita. O que é que você fala sobre os filhos? Maridão, o que é que você fala da tua esposa? Só coisa boa. É ou não é? Esposa, você é uma maravilha. Naqueles dias que já, né? Aqueles dias que são complicados, que todo mês tem, né? Você tem que ter muita graça para falar assim, como você está agradável hoje. É ou não é? Você chega em casa, ela fala assim, o que aconteceu? Não aconteceu nada. Por que você está agindo assim comigo? Eu? Não fiz nada. Fala, por que você está falando assim comigo? Eu nem abri minha boca. Por que está me olhando assim? O que foi? Não. Está tranquilo, eu já estou indo embora. Volto depois. Que oportunidade, né? E quando ela se arruma e passa por você e fala assim, como é que eu estou? Você fala, Espírito do Deus vivo, me dá a sabedoria que vem do alto nesse momento. Porque se eu errar, por uma semana eu estou em trouble. É ou não é? Declare. Fala, você é minha princesinha. Né? Você mora no meu coração e faz 20 anos. Não, mas isso não funciona não, Jonas. Eu já tentei. Que falta de criatividade é essa? Fala alguma coisa, Zé. É muito perigoso. 3. Ir para um lugar espiritual onde há o derramado do Espírito Santo, esperar até ouvir o Senhor. Para eu ser cheio do Espírito Santo, preciso me esvaziar, preciso me encher. Eu me esvaziei e me encho através daquilo que eu falo. O que acontece agora? É agora que vai acontecer a combustão. É agora onde você vai ser cheio do Espírito Santo. Onde isso acontece? Mateus 6, capítulo 6, verso 6 fala assim, mas quando você orar, vá para o seu quarto, feche a porta e ore ao seu pai, que está em secreto. Então o seu pai que vem em secreto o recompensará. Tem duas palavras aqui que é interessante nós analisarmos. Secreto e recompensa. É onde tudo acontece nas nossas vidas. Precisamos resgatar o amor ou o desejo de ter um lugar secreto. Nós vivemos um tempo hoje onde tudo é exposto, né? Mas o que vai determinar a minha e a sua vida, sabe o que é? Ter um tempo com Deus. Parece que eu sou redundante quando a gente fala sobre oração.
Mas não é. É uma chave de reino que destrava as nossas vidas. Não é algo forçado, não. É onde a nossa vida muda. Nós deixamos de reclamar para poder adorar. E porque eu adoro, eu recebo força para vencer as adversidades. Quem ora reclama menos. Quem ora consegue ver a glória de Deus e ver menos defeito na terra. Porque senão ninguém aguenta, é só defeito, só defeito. A pregação está ruim, a palavra está ruim, esse irmão é careca. E assim vai. Eu não gosto do jeito dele. Eu sei que é porque nós somos diferentes. Mas quando você está no azeite, você está no óleo, essas coisas todas ficam em segundo plano. O teu coração se conecta ao Espírito Santo e nós somos um no Senhor. E o lugar secreto me faz um com o Espírito Santo e me faz um com você. Precisamos entender isso. Isso é uma receita que muda as nossas vidas. Começa com algum tempo que você pode, até você criar uma história com Jesus. A hora que você criou uma história com Jesus, você vai falar assim, viu, Jesus? Você estava demais hoje, hein, Jesus? Né? Por que você tem prazer em estar com um amigo? Porque você tem uma história com ele. Nós fomos sexta-feira com o Edivaldo e a Simone lá para Miami. Edivaldinho não é gente não, viu? Nós temos uma história. E por isso nós passamos 4, 5 horas juntos, conversando, brincando. Por quê? Por causa de uma história de vida. Andar com Deus é isso. Ter tempo de oração com Deus é isso. É ter uma história para falar com Ele. Fala, Jesus, hoje aconteceu isso. O que você acha, Jesus? Me ajuda aí. Né? Aí você sai de lá. Lá fora está do mesmo jeito, mas você sai dando pulos, salteante, né, saltitante, porque você teve um tempo com teu Senhor, com teu amado, aquele que te ama. Secreto é um lugar separado, isolado, afastado, à parte, confidencial, onde você recebe a tua recompensa. Moisés entendeu isso lá no Velho Testamento e fez o quê? A tenda do encontro lá longe do arraial, um tempo separado. Nós precisamos ter. Precisamos ter um tempo separado para nos conectar, para nos desconectar deste mundo e para nos conectar em Deus. É onde acontece o enchimento do Espírito Santo. 4. Estou encerrando. Ser controlado pelo Espírito Santo. Eu me esvazio, eu sou cheio, e agora eu sou o quê? Alguém que o Espírito Santo pode me direcionar. A televisão fica chateada com o controle porque o controle muda o canal dela? Não. Porque o controle foi feito para isso. O Espírito Santo na sua vida foi feito para isso, querido. Para te conduzir. Controlar parece uma palavra forte, né? Não, mas o Espírito Santo ele vai te conduzir. Ele é um gentleman. Ele vai e fala assim, esse é o caminho. A decisão é sua e a decisão é minha. Gálatas 2:20 fala assim, fui crucificado com Cristo. Assim já não sou eu quem vive, mas Cristo vive em mim. A vida que agora vivo no corpo, vivo-a pela fé no Filho de Deus, que me amou e se entregou. Fala assim, agora não vivo mais eu, mas Cristo vive em mim. Queria chamar o grupo de louvor aqui, por favor. Colossenses 3:3 fala assim, pois vocês morreram, e agora a sua vida está escondida com Cristo em Deus. Quando Cristo, que é a sua vida, for manifestada, então vocês também serão manifestados com Ele em glória. 2 Coríntios 3:17 fala assim, ora, o Senhor é o Espírito. E onde está o Espírito do Senhor, ali há liberdade. E todos nós, que com a face descoberta, contemplamos a glória do Senhor, segundo a sua imagem, estamos sendo transformados, glória em glória, ou cada vez de uma glória maior, a qual vem do Senhor, que é o quê? Qual é a glória que nos transforma?
Fala, Espírito Santo. Ele é essa pessoa que nos transforma.